Quero deixar aqui claro mais uma vez que eu não sou conclavista, muito menos sedevacantista. Eu não nego ao Papa, tá? Eu não concordo com algumas falas dele, e muito menos assim que eu vejo que essa não é a vontade de Deus que ele tá fazendo, entendeu? Mas eu sei que esses movimentos surgiram em resposta a mudanças na Igreja Católica, entendeu? Especialmente após o Concílio Vaticano II. O sedevacantismo pode levar ao cisma, onde grupos de fiéis, né, se separam da Igreja Católica oficial. Isso fragmenta a unidade da Igreja e cria divisões que acabam dificultando a evangelização e a missão da Igreja. Os sedevacantistas frequentemente rejeitam a legitimidade dos papas pós-Vaticano II, o que isso pode levar em uma falta de respeito pela hierarquia e pela tradição da Igreja Católica. Essa rejeição pode enfraquecer a estrutura da Igreja. Os seguidores do sedevacantismo podem se encontrar isolados de uma comunidade de fé maior, limitando suas interações espirituais e sociais com os outros católicos. Isso pode levar até a alienação e a falta de apoio comunitário. Eu não sou a favor dos equívocos. Essa insistência em que o Papa em que não há Papa legítimo, pode levar os fiéis a desenvolverem crenças que se desviam da doutrina católica tradicional, resultando em confusão teológica e espiritual. Já os conclavistas, eu tô falando de tudo aqui porque tem gente que não conhece, não sabe, né? Porque eu já falei no outro vídeo, eu acho que muita gente ficou com dúvida. Os conclavistas geralmente elegem novos papas, sem seguir os procedimentos canônicos reconhecidos pela Igreja. Isso leva em líderes cuja legitimidade é amplamente questionada, criando confusão entre os fiéis sobre quem deve ser seguido, entendeu? Então, é basicamente isso. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Então, assim como o sedevacantismo, né? O conclavismo pode gerar mais divisões dentro da Igreja, criando grupos rivais e aumentando a polarização entre os católicos, entre todos nós. A escolha de novos papas fora do sistema tradicional pode resultar na perda de comunhão com a Igreja Universal, né? Nós, católicos, a Igreja Oficial, e com as práticas sacramentais reconhecidas pela hierarquia oficial. Os fiéis que seguem líderes conclavistas podem enfrentar dificuldades em acessar sacramentos válidos ou participar plenamente da vida da Igreja, pois suas práticas podem não ser reconhecidas pela Igreja Católica oficial. Tanto o sedevacantismo quanto o conclavismo representam respostas extremas às tensões e mudanças na Igreja Católica, né? Contemporânea, digamos assim. Ambos os movimentos têm o potencial de causar danos significativos à unidade e à missão da Igreja, além de afastar os fiéis da comunhão com a tradição católica. Ou seja, aqueles fiéis que não estão firmes na fé. Eu assisto vídeos, mas tipo, eu tenho a minha convicção em minha fé, tá? Eu não, como posso falar? Eu não aposto em nada, entendeu? Eu vejo, eu tenho a minha visão, eu tiro o que pode acrescentar de melhor na minha vida e o que eu concordo com o que a pessoa está falando ou não, e eu tiro o que faz sentido, eu tiro o que faz sentido, e o resto eu ignoro. Mas, tipo, eu tiro os excessos, né? Os equívocos. Então, eu pego, assisto, e algumas coisas não faz minha cabeça, entendeu? Por isso, eu não tenho como me tornar sedevacantista. Por mais que muita gente ache que, você é sedevacantista. Obrigada, tá? Mas eu não sou, não. Faço parte de movimento nenhum na igreja. Não sou nem a favor de nenhum movimento na igreja. Como é que eu sou sedevacantista? Me diga aí. Ou conclavista. Só porque eu parabenizei, não significa que eu seja. Então, eu gostei da coragem, entendeu? E alguns pontos assim faz sentido, porque ele acaba colocando ali, falando erros da igreja, entendeu? Ele entra em defesa muito, assim, forte e corajosa, que muito católico, assim, passa pano pros erros, sabe? Mas eu não sou conclavista. E sabendo que uma pessoa eu não serei nunca, entendeu? Nem ser debatista, não tem nem como eu sei. Eu sou certa do que eu acredito. Eu não vou pela ideia dos outros, não. Agora tem coisas, pontos, que fazem sentido, sim. Eu não indico para católicos de IBGE assistir, aí tá certo. Um católico de IBGE, aquele católico que não conhece a fé, assistir um cara desse, ele vai se tornar conclavista, entendeu? Isso é debacantista, entendeu? O sedevacantismo e o conclavismo, e tem gente que são as duas coisas, tá? Eu me considero o quê? Eu me considero uma ultra radical, né? Eu vou falar até sobre isso, né? As pessoas têm muita dúvida. O que é ser ultra radical? Mas é algo que, assim... Eu acho que eu nem falei tudo, né? Voltando, né? Osso do sedevacantismo. Então, eu vou continuar o que eu estava falando. Ambos esses movimentos, sedevacantista e conclavista, têm o potencial de causar danos significativos à unidade e à missão da igreja, além de afastar, né, os fiéis da comunhão com a tradição católica. Eu acredito que eu já falei isso, mas eu estou repetindo, né?
Eu até anotei aqui o que eu ia falar. Então, você ser ultra-radical na Igreja Católica, geralmente quer dizer, fazendo alusão àqueles grupos ou indivíduos que possuem visões extremas e frequentemente conservadoras sobre a doutrina, liturgia e práticas da Igreja. Então, nós, né, desses grupos assim, a gente tende a rejeitar mudanças introduzidas após o Concílio Vaticano II e a gente pode se opor a qualquer forma de modernização ou adaptação da Igreja às realidades contemporâneas, entendeu? Então, eu sou ultra-radical. Muitos ultra-radicais, como eu, consideram, né, consideramos o Concílio Vaticano II como um ponto de ruptura na tradição da Igreja. Nós criticamos as reformas litúrgicas, a abertura ao diálogo interreligioso e as mudanças na abordagem pastoral. Há uma forte ênfase nessa questão da liturgia tradicional, como a missa tridentina, forma extraordinária do rito romano, e uma, assim, rejeição das formas litúrgicas mais modernas. Então, o que acreditamos é que a liturgia deve ser mantida em sua forma original para preservar a reverência e a sacralidade. Então, eu sou ultra-radical. Nós, né, ultra-radicais, costumamos ter uma visão moral muito conservadora, defendendo estritamente os ensinamentos da Igreja sobre sexualidade, casamento, família, e a gente critica essas coisas mais inclusivas e compreensivas demais, e acolhimento, e não sei o quê. A gente tem essa coisa, sabe? Então, eu sou ultra radical, ultra. Pode haver uma tendência que as pessoas olhem assim pra gente, né? Essa tendência que eu vou falar, as pessoas olham muito pra gente como que nós somos exclusivistas, porque os grupos, os radicais, né? Para eles veem que a gente se acha os verdadeiros guardiões da fé católica, né? Como eles falam. Às vezes ficam falando muitas vezes que a gente está deslegitimando outros católicos que não compartilham as suas visões. Mas fazer o quê? Se a gente... Eu amo ser radical. Fazer o quê? Se a gente tem inteligência suficiente e eles não têm, para poder entrar em uma luta, debate, o que for, para falar sobre isso, entendeu? A gente pode fazer o quê? Nada, entendeu? Eles não estudam documentos da igreja, eles não abrem nem sequer um código do direito canônico, eles não abrem nem o catecismo, a Bíblia, muitos católicos não leem. Imagina se vai ler catecismo, doutrina da igreja, código de direito canônico, a não ser que ele veja canalzinho para, tipo, concordar com o que aquele cara tá falando, entendeu? Ele não tem uma ideia própria como nós temos, entendeu? Mas isso é fora da questão de ser marinho com as outras, entendeu? A gente pensa por nós mesmos, nós notamos que há muito erro, a gente vê a defesa da fé como algo super, máximo, intensamente, muito, muito, muito importante, entendeu? Até mais do que esses que dizem que defendem a fé, mas ficam atacando os ultra-radicais, principalmente. Eles não só atacam os sedevacantistas e os conclavistas. Os ultra-radicais como eu são os que mais eles falam, entendeu? Chama a gente de exclusivista, chama que a gente está sendo... que a gente está deslegitimando os outros católicos e até eles, entendeu? E isso, pra mim, diz assim que a gente é os guardiões da fé. Então, assim, eu me sinto o máximo. Eu vejo como, tipo, um elogio. Eu tô no caminho certo, então, entendeu? Se o cara tá me perseguindo porque eu tenho essa visão de defesa de fé muito forte, e não seria diferente se eu estivesse na outra religião, então eu tô no caminho certo, entendeu? Errado tá ele, que, tipo, tá apontando o meu erro e, tipo, não tá fazendo nada pela igreja, entendeu? Então, não temo isso, não. Não temo, eu sei do que eu tô fazendo. E ele talvez nem saiba, entendeu? Pode ser o que for, frei, diácono, o que for, ou leigo, ou um influencer. Eu não confio em todo mundo, não, pô, não confio. E é isso mesmo, entendeu? Não confio. Eu assisto por respeito, porque é da minha religião. Mas, e eu não vou refutar, né? Alguém da minha religião. Eu deixo para esses católicos aí curtir o vídeo, compartilhar, né? Ficar à vontade. Senão eu vou entrar em um debate aí, né? Quando eles começam a falar dos ultra, aí eu olho assim, caramba, entendeu? A pessoa defende a fé e o cara já tem a coragem, dentro da igreja, de criticar quem aponta os erros, quem tá o tempo todo defendendo a fé, entendeu? E é isso. Mas eu respeito. Eu só não vou entrar em uma questão de opinião com ele. Eu não vou me trocar com certos católicos, porque eu sei que eles vão perder. Entendeu? Eu sei. Eles leem certas coisinhas, o que convém para eles, para passar um pano pro Papa. Enfim, né? Enfim, a gente sabe. Essas coisas aí. Então, alguns ultra-radicais, né, como eu, podem expressar tipo de ceticismo ou desconfiança em relação à hierarquia da igreja, que é o que eu tenho. Entendeu? Eu tenho uma certa desconfiança com o Papa. Mas eu não nego o Papa. Entendeu? Especialmente em relação aos papas e bispos que não seguem suas interpretações rigorosas da doutrina. Exatamente o que eu tô falando. A gente tem muito disso, entendeu? Então, assim, como eu vejo, né? O ultrarradicalismo pode contribuir bastante na defesa da fé.
Mas não, outros dizem que isso contribui para a divisão entre os católicos, criando um ambiente de polarização que dificulta o diálogo e a unidade. Diz eles, né? Eu ainda estou na igreja. Eu quero ver alguém tentar fazer pensar diferente. Até hoje eu não encontrei ninguém. Entendeu? Os líderes da igreja enfrentam o desafio de lidar com as nossas posturas extremas, né? Como eles falam. Eles falam sempre isso. Sem alienar os fiéis que buscam a experiência católica mais aberta e inclusiva. Enfim, é o que eles dizem, né? Mas em alguns casos mais extremos, algumas atitudes ultra-radicais podem levar a comportamento sectários ou até mesmo ao afastamento total da comunhão com a igreja oficial. Mas eu só não estou frequentando a igreja porque meu marido não permite. Não é que eu queira não frequentar, eu quero, entendeu? E é essa a minha opinião. Ou seja, eles nos veem como, tipo, pessoas intolerantes, entendeu? Eles dizem que nossos comportamentos podem levar a isso, entendeu? Ao afastamento total da igreja. Mas não é, tipo, como é que eu sou intolerante se eu estou defendendo a fé católica? Não seria o contrário, se estivesse atacando tudo e tal? Não é um ataque assim, não. Eu quero que respeitem o Papa e rezem por ele. Mas a gente não concorda com falas, é impossível. Até que até um pagão, ele vai chegar em mim e perguntar, e o Papa? Por isso que o Papa falou? E tipo, eu vi, tá? Eu vi. Mas, tipo, e como é, meu Deus, como é que eu vou defender o Papa, sabe? Eu digo assim, olha, eu não posso falar muita coisa porque eu tenho que respeitar o Papa. Se eu for falar muita coisa, eu tô indo contra a Igreja Católica. Eles já acham que eu sou sede vacante. Imagina se eu for criticar o Papa. Entendeu? Então é isso. O ultrarradicalismo representa uma resposta intensa às mudanças que ocorreram na Igreja Católica ao longo das últimas décadas. Embora a gente tenha muito esse desejo de preservar as tradições, e isso é muito compreensível da nossa parte, eles sempre nos lembra que é bom e é importante a gente encontrar um equilíbrio que mantenha a unidade e a missão evangelizadora da igreja, entendeu? Tipo, não ser tão extremo. Eu vejo muito isso e eu fico, tipo, andando em ovos para não ir contra totalmente, entendeu? Assim, digamos, né, entre aspas, porque ele mesmo me acha seja vacante. E até uns, né, estão até dizendo sobre isso, eu não sou. Então, eu tô fazendo esse vídeo para explicar. Então, assim, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar. Tanto é que eu tô elaborando os textos, porque senão vou me interpretar totalmente errado, igual fazem com o Frei Tiago. E é isso. Mas talvez o Frei Tiago seja conclavista mesmo, entendeu? É isso. Mas ele pega alguns pontos muito importantes, que são válidos. Eu não digo para rejeitar o que ele diz, não. Mas, assim, tem gente que não tá firme na fé, que vai pegar tudo aquilo ao pé da letra. E aí a salvação da pessoa vai empurrar lá abaixo, porque se você deixar de participar da missa mesmo, não entender o que ele quis dizer ali, você vai se perder na fé católica, entendeu? É bom filtrar. Eu pego os pontos mais positivos assim, que fazem sentido, e eu crio uma ideia pra mim, entendeu? É isso. Uma opinião minha, já que eu sou ultra radical, né? Então é isso. Em defesa da fé, entendeu? Geralmente, gera muito debate acalorado entre os fiéis. Esses dois movimentos, entendeu? Eu vou falar aqui o porquê que eu não sou, muitos querem saber, eu não sou CD-vacantista. Eles falam muito que a cadeira de São Pedro está vacante, mas eu acredito que a igreja sempre terá um líder legítimo, conforme prometido por Cristo. A ideia de que a igreja pode ficar sem um papa contradiz o que a gente crê, na continuidade da hierarquia e na proteção do Espírito Santo. Entendeu? Então, eu não tenho como dizer que não tem um papa, sendo que o papa está bem ali, entendeu? Só a fala dele é que está, assim, sendo contrária ao que os outros papas falavam, digamos assim, entendeu? É isso. Por isso não tem como eu ser vacantista. E eu vou falar também porque eu não sou conclavista, entendeu? Os vacantistas, né, rejeitam os papas pós-Vaticano II como heréticos. No entanto, outros católicos, né, sustentam que a interpretação da tradição deve ser feita à luz do magistério da igreja, que é o que eu acredito, mas não que eu acredite na mudança, que a mudança é uma parte natural do desenvolvimento da doutrina. Isso aí não. Mudança nenhuma deve trazer para desenvolver a doutrina de forma nenhuma, entendeu? Mas eu não sou sedevacantista por isso. A adoção do sedevacantismo pode levar ao cisma, separando ainda mais os fiéis da Igreja Católica. É o que não é para acontecer. A unidade é um dos pilares fundamentais da fé católica, e o cisma pode enfraquecer essa unidade, entendendo? Os sedevacantistas muitas vezes formam suas próprias comunidades eclesiais, mas isso mesmo pode levar à falta de uma autoridade reconhecida e à fragmentação da fé. Agora eu vou falar sobre
porque eu não sou conclavista. Eu já citei, né? Um dos meus motivos é para dar continuidade da igreja, né? Interpretação da tradição, risco de cisma, a falta de autoridade reconhecida, e esse é um dos motivos que me levam a não ser conclavista, tá? Perdão, ser devacantista. Vou falar agora porque eu não sou conclavista. O conclavismo busca estabelecer novos papas sem seguir os procedimentos tradicionais dos conclaves, reconhecidos pela Igreja, o que pode ser visto como uma violação das normas estabelecidas e da legitimidade dos processos de eleição papal. Ou seja, essa legitimidade dos conclaves, né? Eu não creio nisso, tá? De que você colocar novos papas sem ter um procedimento tradicional, isso venha trazer algo de bom, entendeu? Eles desvalorizam muito a tradição, tá? Então, eu vou falar agora sobre essa coisa de desvalorização. Assim como no caso do sedevacantismo, o conclavismo pode bastante desconsiderar a importância das tradições e ensinamentos acumulados ao longo dos séculos na Igreja Católica. Outra questão, a divisão entre os fiéis católicos, entendeu? A prática de formar novos conclaves pode levar à divisão entre católicos, criando mais confusão em vez de promover a unidade na fé. E a questão de ter dificuldades práticas, tá? Eu teria muita dificuldade. Porque a falta de um reconhecimento universal dos novos papas eleitos em um conclave não oficial, isso resultaria em dificuldades práticas para os fiéis que desejam seguir sua liderança. Porque não poderia participar da missa. Essa questão de... teria que ser algo tipo indicado por eles. Eu não poderia viver os sacramentos da Igreja Católica, entendeu? Tudo isso. Ambas as posições podem levar a divisões e conflitos dentro da Igreja Católica, o que vai contra o princípio de unidade, que é central para a nossa fé católica. Muitos católicos preferem buscar um caminho de diálogo e compreensão com a liderança atual da Igreja, em vez de se afastar dela, que é o meu caso, tá? É o meu caso. Então, eu não gosto dessas coisas que existem no conclavismo. A legitimidade dos conclaves, a desvalorização da tradição, a divisão, né, entre os fiéis, e essas dificuldades práticas da fé, entendeu? De você viver a fé. Então, eu não sou nenhum dos dois. Eu prefiro buscar um caminho de diálogo e compreensão, um pouco, né, com a liderança atual da Igreja. Tipo isso. O que é difícil ter de minha parte a compreensão. Mas eu prefiro assim porque eu ainda estou participando, né? Assim, quando eu voltar, eu estarei participando ainda da missa, né? E vivendo os sacramentos, que é muito importante pra gente, espiritualmente, para estar mais próximo de sermos salvos e estar mais próximo de Jesus Cristo. Entendeu? Eu acho que a questão dos sacramentos é muito importante. Muito mesmo. Muito, muito, muito. Impossível abandonar isso. Impossível. Só tô agora sem poder ir porque meu marido é protestante e não me permite ir. Mas se Deus quiser, tô rezando muito para ir voltar. Contudo, a missa, tá? Eu não perder nenhuma missa, assim como antes, que eu não perdi nenhuma missa, procissão, texto das mulheres, nada. Eu quero participar e voltar a tudo na igreja, ativamente, como sempre fui e ainda eu voltarei a ser o que eu era. E ainda mais convicta, né? Assim, com mais zelo, cuidado, muito mais piedade, entendeu? Em total respeito a Jesus. Outra coisa, não deixe, para finalizar, não deixe de ir à missa, não deixe por nada. Perca um evento da igreja do seu movimento aí, tá? Perca um evento do seu movimento que você faz parte da renovação carismática. Mas nunca perca uma missa. Uma missa jamais. Ninguém troca uma missa por outra coisa, nada mais. A missa é muito, muito importante, entendeu? Não deixe de ir na missa. Então, como eu já citei, né, anteriormente, para falar do que eu creio, né? Que eu não ia deixar de falar sobre isso. Assim, caiu muita gente, a galera tem muita dúvida sobre isso. Até mesmo os que não conhecem isso na Igreja Católica, tá? Então, como eu falei anteriormente, nós, ultra-radicais, temos uma visão bastante conservadora e rígida em relação à doutrina e à prática da fé, né? Nós, frequentemente, apoiamos a restauração da missa tridentina, a forma extraordinária do rito romano, como a única forma válida de celebração da Eucaristia, e acreditamos que a liturgia tradicional é mais reverente e fiel à tradição da Igreja. Ou seja, nós apoiamos a liturgia tradicional, né? Também apoiamos a doutrina moral conservadora, né? Defendemos estritamente a interpretação dos ensinamentos morais da Igreja, incluindo questões sobre sexualidade, contracepção, divórcio e casamento. Até iniciei uma série, mas eu não dei continuidade, mas eu vou continuar. Muito importante. Sobre casamento e tal. A oposição ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo é particularmente forte na gente que é ultra radical, entendeu? É algo que não tem essa parada de acolher assim, porque é como se a gente estivesse aceitando aquela pessoa, né? Não é, tipo, aceitar a pessoa, mas, tipo, é o fato dela não querer mudar e, tipo,
as pessoas disfarçarem de acolhimento e aceitá-la com o pecado, entendeu? Então, nós não temos isso, entendeu? É até uma visão mais rigorosa do que muitos que têm uma visão assim diferente, né? Mas eu sou católica e, particularmente, eu tenho essa visão muito forte mesmo sobre essas questões, essas coisas mais polêmicas, assim. Mas eu vou de acordo com a doutrina católica e não de acordo com a sua opinião, que é lindo os textos que me mandam, mas eu não leio, não, tá? Eu leio doutrina católica, eu leio direito canônico, eu leio coisas profundas, eu não leio espirituais, eu não leio a opinião humana de ninguém. Faça-me um favor. Perca de tempo. Rejeição das reformas do Concílio Vaticano II, né? A gente, que é ultra-radical, se opõe bastante às mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II. Acaba que muita gente confundindo com o sedevacantismo, né? Com o diálogo interreligioso, as novas abordagens pastorais e as reformas litúrgicas, como já falei. Nós acreditamos que essas mudanças diluíram a verdadeira fé católica. E como eu já citei, né? Muitos veem que o nosso catolicismo é exclusivo. Dizem que os ultras radicais têm uma visão exclusivista da igreja, considerando que a gente seria os verdadeiros guardiões da fé católica. Ou seja, você praticamente não pode defender rigorosamente algo para eles, né? Eles podem falar o que for, né? Pode se indignar, pode tal, mas a gente não pode pegar algo mais pesado e falar mesmo. Para ele a gente não pode fazer assim, entendeu? Eu não mudo meu jeito por nada, meu jeito é esse, né? Eles dizem que a gente pode criticar outros católicos que não compartilham as suas opiniões ou práticas, que promovemos uma ideia de que apenas eles, que eles falam, né, que a gente está apenas promovendo uma ideia, do que esse pessoalzinho disse para nós, que a gente está seguindo o caminho correto, entendeu? Tipo assim, que a gente, apenas nós, outros radicais, aqui promovemos uma ideia de que apenas, só a gente está seguindo o caminho correto, da visão desses aí, entendeu? E realmente a gente está seguindo o caminho correto, entendeu? Ué, mas isso é legal doutrina. A gente faz o que é necessário fazer e a gente ainda tá errado? Pior é você não defender essa fé, entendeu? E só apenas criticar quem defende. Pior ainda. Nós apoiamos grupos tradicionalistas, tá? Muitos, não só eu, muitos ultra-radicais católicos apoiamos, e muitos estão associados a grupos tradicionalistas dentro da igreja. Eu não faço parte, mas muitos fazem parte, tipo, da Fraternidade Sacerdotal, São Pio X, e outras comunidades que mantêm práticas litúrgicas e doutrinas mais antigas, o que é bem legal, entendeu? E eu indico, tá? Indico essa Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Quem quiser fazer parte lá da galera, entra lá, entendeu? Eu super indico a fraternidade. Inclusive, eu sou inscrita no canal, eu sigo assim, algumas coisas, gosto bastante da ideia deles. E não perco quase nada, entendeu? E é isso. Também eu indico algo que tem essa pegada bastante tradicionalista, o Centro Dom Bosco, né? Gosto bastante. Então, vocês vão lá também assistir as coisas. Fizeram uma live, eu acredito, sobre a Cássia Kiss, muito bacana, gostei demais. Falando sobre o biquíni, muito legal mesmo. Muita informação bacana para vocês verem, né? E entenderem a verdade, entendeu? O lado da Cássia Kiss foi muito legal, muito. Gostei bastante. Eu amo as lives. Gosto demais. A defesa da autoridade papal em termos estritos, né? Embora haja ceticismo em relação aos papas contemporâneos que não seguem as nossas visões, né? Nós ainda defendemos a ideia de um papa infalível, tá? E muitas vezes buscamos um retorno a um papa que represente uma ideia mais tradicional. Por isso que não tem como eu ser sedevacantista. Como é que você que não me conhece me diz que eu sou sedevacantista? Não tem como, entendeu? Eu defendo a ideia de um papa infalível, entendeu? Eu digo mais que respeite, que reze pelo papa. Mas eu tenho direito de discordar de suas falas, entendeu? E apoiamos a questão da teologia da libertação tradicional, né? Que alguns também, grupos ultra-radicais, também podem enfatizar bastante essa questão de uma teologia mais tradicional, né? Se opondo totalmente à teologia da libertação moderna e defender uma visão que prioriza a salvação espiritual sobre as questões sociais ou políticas. E muitos ultra-radicais também super defendem isso, tá? Então, nosso apoio na Igreja Católica é centrado apenas em busca por uma forma de catolicismo que outras pessoas não veem, né? Da forma que vemos, que consideramos pura e fiel às tradições históricas da Igreja. No entanto, e muitos, né, acreditam que a nossa busca pode resultar
em divisões e desafios para a unidade da igreja como um todo? Eu acredito que não, entendeu? Se nós cremos numa forma de catolicismo mais fiel à doutrina, fiel às tradições, né, ali, aos documentos da igreja e tudo mais, não tem como dividir isso, porque estamos ligados à igreja e não separados, entendeu? E isso acaba que unindo ainda mais, se os outros católicos entenderem esse nosso lado, entendeu? Do contrário, é quase que impossível mesmo até a gente ter, chegar a um consenso, né? Ter um consenso em relação a isso. Ter uma postura radical na igreja católica é uma escolha, tá? E é motivada por várias razões. Mas muitos dizem assim que a nossa visão não é universalmente aceita e que pode gerar divisões, o que eu não acredito. Divisão já é o que está tendo, os erros aí, os abusos, isso aí divide muito mais, entendeu? E não você defender, você tem que ser tradicional. Nada a ver. E por que eu diria a você que você e vários católicos eram para ser ultra-radicais? A questão da preservação da tradição, tá? Nós acreditamos que a preservação das tradições litúrgicas e doutrinárias é essencial para manter a integridade da fé católica. Porque nós vemos as práticas modernas como uma ameaça à autenticidade da igreja. Outra coisa, a questão da rejeição das modernizações. Nós, ultra-radicais, nos sentimos desconfortáveis com as mudanças sociais e culturais contemporâneas e acreditamos que a igreja deve resistir a essas influências. Para nós, o ultra-radicalismo pode ser uma forma de proteger a igreja de compromissos que consideramos inaceitáveis. A questão da busca por clareza doutrinária, que é bastante importante, tá? A gente pode sentir que as interpretações mais modernas da doutrina católica são confusas ou ambíguas. Então, a nossa postura busca uma clareza rigorosa nos ensinamentos da igreja e é isso pode proporcionar um senso de segurança e certeza na fé, né? Sentido de comunidade. Ter uma visão ultra-radical, né, pode levar à formação de comunidades coesas, que compartilham valores e crenças comuns para muitos, né, e como eu também acredito, que isso proporciona um forte senso de identidade e pertencimento, ainda mais forte, entendeu? Porque se você não tem essa questão de personalidade, identidade dentro da igreja, você está totalmente perdido, você não sabe nem quem você é. Não sabe nem o que você pertence. Não sabe o que você crê verdadeiramente. Você realmente crê na hoste que ele é Jesus? Né? Porque muita gente não crê. E nós cremos. A experiência pessoal, né? Muitas pessoas podem ter experiências pessoais, ou algumas, né? Muitas ou algumas, assim como eu, que levaram a buscar uma forma mais conservadora de praticar sua fé. Talvez como, assim, dizer, isso é talvez como uma resposta, né, a crises espirituais e até desilusões com uma abordagem mais liberal, né, na questão delas. Na questão da experiência pessoal, que algumas pessoas podem ter experiências pessoais que as levaram a buscar uma forma mais conservadora de praticar a fé, né? E talvez como resposta a crises espirituais ou desilusões, com abordagens mais liberais, assim, digamos, né? Tiveram uma decepção, alguma coisa assim, em algo mais liberal, que praticamente foi o meu caso, quando eu vi que uma feminista estava em defesa do aborto dentro da igreja. Então isso me levou a ter uma visão ainda mais conservadora do que eu já tinha antes, entendeu? A questão da autenticidade espiritual. Para alguns de nós, né, ser radical é visto como um caminho para uma vivência mais autêntica da fé, onde buscamos seguir os ensinamentos de Cristo e os princípios da igreja de forma rigorosa. A gente sabe que ser radical pode levar a tensões dentro da comunidade católica, pois a nossa postura muitas vezes exclui ou marginaliza aqueles que têm visões diferentes. Cada católico tem o direito de explorar sua fé de maneira única, e nós também temos o direito de explorar nossa fé da maneira mais tradicional e rigorosa. E o respeito é o que conta, né? Entre as diferentes perspectivas e visões, porque isso é fundamental para a unidade da igreja.